Livros que foram proibidos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vou comentar 3 livros que foram proibidos. Antes de mais nada, antes de mostrar, comentar os livros, gostaria de pedir a vocês para que se inscrevam neste canal, caso ainda não seja inscrito, de dar like neste vídeo, porque eu sei que esse é um tema que vocês gostam muito. Eu já fiz acho que uns 6 ou 7 vídeos sobre esse tema. E de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Eu sempre inicio esses vídeos fazendo um comentário, né? Porque, como eu já disse, eu já fiz muitos vídeos, já comentei vários livros e aí eu comecei a analisar um padrão, assim. Os livros são proibidos por 3 razões básicas, assim. Dificilmente foge disso e às vezes um livro só é proibido por 2 dessas 3 razões. Ofende a moral da igreja, e aí não importa a igreja, a gente pode estar falando de qualquer religião. Por muito tempo foi a igreja católica, mas tem livro que também é proibido, condenado pelo Islã e tal, ou porque ele ofende, ou afronta, melhor dizendo, o Estado, né, o regime vigente. E se a gente está em contextos totalitários, regimes totalitários, isso é muito comum. Em casos não totalitários, regimes não totalitários também acontece. Se o Estado se desagrada, aí proíbe por alguma razão. E a terceira razão é porque ofende a moral da sociedade, normalmente a moral burguesa, né? Então é um livro considerado uma afronta, um livro amoral, tipo Madame Bovary, sabe? Como representar a mulher dessa forma, com esse comportamento. Então, normalmente é isso. A gente tem o desgosto de uma dessas 3 instituições, né? Essas 3 instituições, às vezes 2 delas, condenam a obra. O primeiro que eu vou falar é um que eu li no Kindle, é um do Tolstói, se chama O Reino de Deus Está em Vós. Este livro foi proibido e ele foi, redescoberto 100 anos depois, e faz pouco tempo, hein? Acho que foi no fim da década de 80 e tal, que esse livro voltou à tona, porque logo que ele foi lançado, a igreja já condenou. Por quê? Pelo título você já logo imagina, o reino de Deus está em vós. Eu acho que não só a igreja, viu? Eu acho que a igreja e o Estado condenaram este livro. Acho que foi até mais o Estado que a igreja, embora seja o reino de Deus está em vós. Ele prega aqui um anarquismo cristão. Ele rejeita tudo, qualquer forma de Estado. Você vê que ele é mais que comunista. Ele rejeita qualquer forma de Estado, qualquer cargo no Estado. Ele quer seguir os preceitos de Cristo, certo? Então, por isso que é anarquismo cristão. Mas é uma resistência pacífica, não violenta. E é justamente essa ideologia dele que inspirou o Gandhi, né? Para todo aquele movimento dele de resistência pacífica, não violência, mas uma resistência, porque é contra os regimes e as diretrizes vigentes. Então, tudo que ele prega aqui é contra essas instituições autoritárias que fazem o sujeito cumprir papéis que ele considera pouco dignos. O outro livro é essa peça de teatro, A Casa de Bonecas, do Ibsen. Quem conhece a história, e eu não vou contar qual que é, porque é spoiler, né? Falar a razão da proibição já é spoiler, mas quem leu sabe qual é a razão e é mais que evidente que um livro desse seria proibido. Principalmente se a gente está falando aqui do século XIX, né? Outro contexto que não este, um contexto com ideias menos liberais que agora, condição da mulher é totalmente diferente. A gente está aqui, acho que na Dinamarca, final do século XIX, e a nora, eu sempre falo dessa história aqui, a nora é casada, tem os filhos e tal, ela é tratada como uma boneca numa casa de bonecas e tal, cumprindo ali o papel bonitinho, até que ela se decepciona com o marido por várias razões, acontecem muitas coisas, e no final ela toma uma atitude. Essa atitude dela é bem chocante, porque eu acho que até hoje em dia muitas mulheres não fariam o que ela fez. Imagine no século XIX. Hein? Então, assim, se Madame Bovary foi proibido, né, foi condenado, penso que foi algo semelhante que aconteceu com esse aqui, né? Claro que, não com o autor, não fiquei sabendo que o Ibsen tenha enfrentado qualquer situação assim.
Mas a sociedade achou essa história demais. É uma personagem que pode inspirar mulheres que estão em situação semelhante a fazerem a mesma coisa que a Nora fez. Isso, não gosto de falar em termos absolutos, mas eu acho que a maior parte das sociedades não apoiaria este livro como inspiração. Não digo que proibissem algo assim, né? Porque a gente também está num regime democrático e tal. Mas falar que este livro é fonte de inspiração para muitas mulheres chutarem o pau da barraca. Claro que a prática da proibição é uma prática muito autoritária. Mas, se a gente pensar bem, analisar bem este livro, poucas sociedades considerariam uma obra interessante para as mulheres estarem lendo, né? Uma outra história é do Gil Vicente. Aqui eu tenho os autos dele, todos. Mas eu vou citar apenas o que eu conheço melhor, que é o Alto da Barca do Inferno. Porque os outros eu não sei como é que são. O João Vicente a gente sabe, ele é do século XV, XVI, naquele período assim, do Renascimento, a igreja um pouco enfraquecida, finzinho da Idade Média, e a gente está num período em que a igreja permitia apenas aqueles teatros, aquelas encenações teatrais comandadas por ela mesma, ela própria, né? Já até falei disso aqui no vídeo Teatro Medieval. Então ela exibia assim, cenas de horror, não é? Então assim, inferno, castigo, pena, morte, puxando a pessoa, era coisa desse tipo. Então pensem que nesse contexto o imaginário das pessoas era polarizado com céu e inferno, né? Pecado e paraíso, inferno, paraíso, essas coisas todas, bem e mal, era coisas bem polarizadas. Gil Vicente, claro, tá nessa temática também, porque é a temática do contexto. Só que ele faz sátira, né? Então, assim, se a igreja fazia aquelas encenações teatrais lá, condenando o pecador, o usurário, e a morte leve, e puxa, pendura, aquela tortura medieval toda, o Gil Vicente começou a escrever peças em que ele tirava o sarro. Então, o contexto era o mesmo, mas ele dava uma debochada, né? O Alto da Barca do Inferno. A gente tem assim, as barcas, algumas vão levar para o inferno e outras para o paraíso. E as pessoas fazem fila. É claro que todo mundo vai se candidatar para a fila do paraíso, né? Cada um se candidatava e justificava porque devia ir para o paraíso. Depois o diabo ia lá buscar a pessoa e falava, não, você foi um burguês usurário e tal, você deve ir para lugar X e Y. Claro que a igreja excomungava, a igreja proibia, né? Tudo que não era produzido por ela própria, né? Com a moral dada por ela condenava nesse período, né? Ela proibia, condenava, excomungava quem participava das encenações, quem escrevia, enfim, essas coisas todas. Então, a gente está aqui com uma obra proibida pela igreja. Então tá, aqui a gente tem 3 histórias diferentes, com proibições diferentes. Pensem que, aqui no caso do Tolstói, ele acho que desagradou mais o Estado, por mais que a igreja talvez tenha também proibido, mas desagrada mais o Estado, já que ele propõe anarquia, ainda que cristã. Aqui a Nora é um livro que não é muito assim, aconselhável para uma sociedade do século XIX, né? Porque pode inspirar mulheres a fazerem coisas que não são aprovadas socialmente. E aqui um livro que foi uma história, né, que foi reprovada pela igreja por essas razões que eu comentei aqui. Percebo que a literatura está aí para nos instigar a pensar diferente, a pensar ao contrário. E todas as que propõem esse tipo de coisa, elas podem não ser bem vistas, né? Então, assim, em vários contextos, em várias épocas diferentes. Hoje em dia também tem livros que consideram imorais, que proíbem e tal, e a gente está no século XXI. Gostaria que vocês me indicassem livros que vocês sabem que foram proibidos. Eu já falei de muitos aqui, mesmo porque eu já fiz 6, 7 vídeos com essa temática, mas podem deixar as sugestões, que eu já tiver feito, eu desconsidero e anoto as novas sugestões de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir, beijo, tchau, tchau.